Bem, aula, boa noite. A aula nossa de hoje é a correção do último exercício que trata a respeito da parte de toxicologia social e a parte de toxicologia de medicamentos, tá? Ao todo, são 6 questões aqui envolvendo essas duas últimas áreas nossas. Então, na nossa primeira pergunta, eu peço para vocês definirem o que é a toxicologia social. Não se esqueçam que a toxicologia social é a área da toxicologia que ela estuda principalmente os efeitos nocivos, ou seja, os efeitos nocivos decorrentes do uso não médico de fármacos ou drogas que causam danos não somente ao indivíduo, como também à sociedade. Então, é essa a definição de toxicologia social. São o quê? Efeitos nocivos decorrentes do uso não médico de fármacos ou drogas está causando danos ao indivíduo e à sociedade. Se eu perguntar para vocês isso na prova, a resposta é essa que vocês têm que marcar para mim, tá bom? Agora, na segunda pergunta, eu pergunto assim para vocês. Eu pergunto, tá? Para definirem o que é a farmacodependência. A farmacodependência, não se lembrem vocês que ela é caracterizada principalmente pelo comportamento ativo da busca de um fármaco ou de uma droga, ou seja, é a busca, tá? É a busca ativa desse fármaco, dessa droga, trazendo algum benefício para esse fármaco dependente. É essa a definição de farmacodependência, tá bom? Agora, na terceira pergunta, eu peço para vocês definirem os tipos de dependência. E aqui eu quero que vocês prestem atenção. Por quê? Porque os tipos de dependência, eles são três. Eles são a dependência química, a dependência física e a dependência psíquica, tá bom? Cada uma dessas dependências tem as suas características próprias. Primeiro, a dependência química nada mais é do que a compulsão, ou seja, o fármaco dependente ele cria uma compulsão, tá, em consumir a substância química, seja ela de natureza lícita ou ilícita, havendo aqui a persistência no uso dessa substância. É isso que gera a dependência química, é essa compulsão em consumir essa substância e a sua persistência também, tá? Além disso, não se esqueçam que na dependência química, nós já começamos a observar o que se chama de tolerância do fármaco ou da droga, que ela é ocasionada principalmente pelo aumento, ou seja, pelo aumento da dose desse fármaco, ou dessa droga, para que o indivíduo, ou seja, para que o fármaco dependente, ele consiga sentir novamente o efeito inicial que começou, que foi provocado nele pela interação dessa substância no seu organismo. Então, lembrando para vocês que na dependência química nós já observamos o efeito da tolerância. E essa tolerância nada mais é do que o aumento da dose, ou seja, o aumento da concentração dessa substância química, tá, no organismo do indivíduo, para ele voltar a sentir os seus efeitos iniciais. Isso é dependência química. Agora, na dependência física, nós observamos que o fármaco dependente, ele apresenta aqui, tá? Na dependência física, nós observamos aqui que esse fármaco dependente, ele apresenta danos ao seu sistema orgânico, ao seu sistema biológico, devido principalmente pela carência ou ausência dessa substância química no organismo. É isso que gera, é isso o objetivo da dependência física, tá? É o que? Fazer com que o indivíduo apresente danos fisiológicos, orgânicos, biológicos, devido à falta dessa substância química. E, por último, nós temos a dependência psíquica, que, diferentemente da química e da física, a dependência psíquica nada mais é do que, primeiro, o desejo compulsivo do indivíduo, do fármaco dependente, usar aquela substância de forma regular. Por quê? Porque essa substância química já apresenta o quê? Efeitos psicotrópicos, ou seja, ele começa a apresentar efeitos sobre o seu sistema nervoso central, que leva principalmente a esse indivíduo a apresentar um impulso irrefreável, ou seja, ele já não tem mais controle de si mesmo, tá? Ou seja, tanto
tá? Tanto de forma química, física e psicológica, nós já observamos que aqui o indivíduo já não tem um autocontrole por ele mesmo, desejando a presença dessa substância ainda mais no seu organismo, tá? De forma regular. Dentro dessas 3 perguntas que eu acabei de responder para vocês, a pergunta 1, 2 e 3, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa não bem respondida para vocês? Hein, pessoal? Pam, Professor, oi, Pam. Tá, na diga segunda lá. questão que fala sobre a farmacodependência, um Certo. exemplo poderia ser aquelas pessoas hipocôndricas. Não, mas hipocondria não é não é dependência. O paciente hipocôndrico que tem hipocondria não é por causa de uma substância, é por causa de um transtorno psíquico, por causa de uma fobia que ele vai gerar pelo temor de ter alguma doença ou alguma patologia. Não é por causa do uso de uma substância. A farmacodependência ela é vista, ela é encarada aqui, tá, por um comportamento aonde o farmacodependente busca o uso e o desejo de consumir uma substância que vai trazer uma satisfação para ele. É diferente da hipocondria, Pamela. Tá bom? Porque a pessoa que é hipocôndrica, ela quer, às vezes ela não precisa tomar remédio, mas ela toma, entendeu? É que ela já está viciada, entendeu? Não, não. Não, Pamela. Ela toma o remédio, ela toma o medicamento, o fármaco, não por conta de uma farmacodependência. Ela toma o remédio não porque o fármaco gerou uma dependência, por causa de um estado hipocondríaco. Ela toma o remédio por causa de um transtorno ocasionado por uma fobia ao aparecimento de uma doença. Fato esse que o paciente que é hipocôndrico não necessariamente ele faz uso de fármaco. Ele pode fazer uso, sabe de quê? De condições estéreis dentro da residência dele. Um exemplo são os pacientes hipocônicos que têm medo de reações, que têm medo de produzir alguma reação alérgica, tá? Que eles, se tu fores ver o quarto deles, é totalmente estéril. Estéril no sentido assim que ele utiliza cobertores, nada feito de material, material. Professor? Rapidinho, Shira, já Ah, te tá, tá. rapidinho, só terminar de responder aqui para a Pâmela. Uhum. Então, no paciente hipocôndrico, no caso da reação alérgica, não é somente a questão do fármaco, do antialérgico, mas também a questão de um ambiente estéril faz com que esse paciente se torne seguro para poder viver. Lógico que ele vai precisar de tratamento, e lógico que ele também vai precisar fazer uso de alguns fármacos para diminuir essa ansiedade dele, mas não é por causa da farmacodependência. Te respondi a pergunta, Pamela? Sim, obrigada, professor. Tá, já. Diga, É, Shirley, pode falar, pode perguntar. o hipocondríaco é mais como, ele vê mais como se fosse uma prevenção, né? Ele já, Não somente ele vê a fobia dele como mais como uma um ato já prevenção, de tomar aquele fármaco já para se prevenir de não ter exatamente, de se alguma prevenir para coisa. exatamente, de ter o aparecimento de uma Entendi. doença. Entendeste? Não que ele vai, tipo, por exemplo, ele não vai fazer uso de maconha, por exemplo. É um exemplo que a Aham, gente sempre dá. Não aham. vai fazer maconha, porque a maconha a gente vê que não tem. Se ele tiver, tipo, uma doença, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, que ele tenha fobia, ele pode até vir fazer, mas ele não vai ter os efeitos do que um Uhum. farmacodependente irá ter, irá apresentar. E no Entende? caso desses fármacos que são dependentes, fármacos dependentes, no caso de medicamentos para dormir, essa coisa do tipo assim? Tu estás falando na questão do hipocôndrico ainda, não é isso? Não, não, Relacionado. já tipo, eu só vou dormir se eu tomar aquele medicamento. Só Aí consigo sim, dormir. exatamente. Aí sim, É isso? aí sim ele já começa a gerar uma farmacodependência e pode até gerar posteriormente um potencial de reforço, aonde ele vai ver que ele já se torna tolerante a esse fármaco e vai querer tipo aumentar Uhum. a dose ou partir para um fármaco um pouco mais forte, com Mas uma ação, vai aumentando outras exatamente, coisas, com né? uma potencial de ação maior do que o anterior, para poder atingir um efeito. Ah, entendi. Tá, beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá tudo ok? Tudo certo. Beleza.
Na quarta pergunta, eu pergunto assim para vocês, o que é a síndrome da abstinência? A síndrome de abstinência ela tem que ser entendida como o quê? Como a ausência da droga ou como a perda brusca da droga no nosso organismo, no organismo do fármaco dependente, aonde essa perda brusca ou essa ausência, tá, pode levar ao quê? A danos psíquicos, tá, e físicos ao fármaco dependente. É isso que é a síndrome de abstinência. Então, se eu perguntar para vocês o que é farmacodependência, o que é síndrome de abstinência, pessoal, então é a retirada brusca do fármaco, ou a ausência brusca, ou a ausência brusca desse fármaco, dessa droga, no nosso no organismo do fármaco dependente, trazendo problemas físicos e psíquicos a ele também, tá? Professor, Oi, diga. aí nesse caso aí, dessa questão da síndrome de abstinência, a gente pode dizer assim, que digamos, um usuário de droga que passou, sei lá, 20, 15 anos usando droga, entrou numa clínica Hum, de recuperação. certo. Aí vai sofrer dessa síndrome, né? Certo, pode ir falando, que eu estou te escutando, que eu estou carregando aqui o celular. Peraí. Pois é, e no caso seria esse poderia ser esse um exemplo correto para se falar? Peraí, rapidinho. Deixa eu só colocar aqui o carregador do celular já, do computador. Uhum. Agora já. Repete de novo a pergunta, Pamela, perdão, que eu estava colocando o carregador no computador a respeito da síndrome de abstinência. Pois é, a gente pode pegar um exemplo, digamos, de um usuário de droga que passou, digamos, 15 anos usando droga. Hum, Aí a família resolveu colocar ele numa clínica de reabilitação. Aí, certo. nesse caso, essa pessoa ela vai sofrer dessa síndrome, no caso de abstinência, porque ela vai ficar, digamos, 3 meses lá dentro da clínica, e aí ele vai passar por esse processo de síndrome de abstinência? Ele Seria vai. esse um exemplo? Nesse caso, ele vai, por causa que durante o seu processo de, que como nós chamamos de readaptação e também de desintoxicação, esse paciente ele vai ter que começar a retirar essa substância do seu organismo. E nós temos dentro da toxicologia, principalmente na toxicologia clínica social, a gente faz essa retirada dessa substância em pequenas doses, tá? Para não causar danos severos, efeitos severos, tanto no organismo quanto na parte psíquica desse paciente, para ele não vir a sofrer tanto. Lógico que ele vai ter alguns efeitos, alguns sintomas da síndrome da abstinência, tá? Como, por exemplo, ele pode ter dor de cabeça, ele pode ficar com insônia, ele pode ter um pouco de irritação, um pouco de agitação, ele pode até ficar, em alguns momentos, agressivo, mas ele vai ser controlado, tá? Mas isso é por conta da abstinência mesmo, porque o organismo, lembrem vocês que ele tem a parte da neuroadaptação. O sistema nervoso já está adaptado a essa substância e no teu exemplo, que ele é um paciente que ele já faz uso desse fármaco, dessa droga há 15 anos, o organismo dele se adaptou a cada ano a uma concentração X, que vai ter que ser reduzido para o paciente ficar totalmente desintoxicado. Entendeu, Pamela? Respondi a tua Entendi, pergunta. obrigado. Tá, Respondeu, professor, obrigado. tá, joia. Na quinta pergunta, eu pergunto para vocês definirem o potencial de reforço na toxicologia social. O potencial de reforço nada mais é do que a capacidade de uma substância química, tá, em gerar farmacodependência. Tá? E essa farmacodependência acaba ocasionando o quê? A dependência química a essa substância. É o exemplo que eu sempre dou para vocês, que sempre o farmacodependente, ele sempre vai começar de um fármaco ou, tá? De um fármaco ou de uma droga com uma ação pequena, de uma ação leve. E com o passar do tempo, ele vai buscando outras substâncias com efeitos, com potenciais de ação maiores do que aquela anterior, para poder chegar e poder satisfazer um desejo, um efeito maior sobre o organismo dele. Tá? É essa a explicação
Tá aí a resposta para o potencial de reforço. E aqui nós encerramos a parte da toxicologia social para vocês. Ficou alguma dúvida para vocês dentro dessas 5 perguntas que a gente respondeu agora? Hein? Dentro da parte de toxicologia social, pessoal? Dani, de Orlando, Giovana, Gleison, Não, Ingrid, professor. Tudo Lucas, Não, tudo ok. Regiane, Shirley, tá tudo ok? Tá, Ok. beleza. Agora, tá? Agora a gente tá joia. Agora a gente vai responder a parte da toxicologia de medicamentos, onde eu peço para vocês discorrerem sobre os tipos de interações vistas, tá, na toxicologia de medicamentos. Lembrem vocês que a parte de interação medicamentosa, tá ok? Ela é dividida em 3 tipos de interação que nós estudamos nessa aula. Primeiro, a interação farmacêutica. Segundo, a interação farmacocinética. E, por último, a interação farmacodinâmica. Cada uma dessas interações tem características individuais. Primeiro, na interação farmacêutica, nós estamos analisando aqui a incompatibilidade dos fármacos antes da administração desse fármaco no nosso organismo. E essa incompatibilidade ela pode ser vista e pode ser observada através de soluções ou misturas de fármacos, tá? Onde a gente pode ver alterações nas estruturas organolépticas, ou através de formação de precipitados, ou também de turvações vistas nessas formulações que possam prejudicar a terapêutica do fármaco. Já na interação farmacocinética, nós estamos observando aqui principalmente alterações tanto na velocidade quanto na extensão dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Cada um desses processos, durante a interação farmacocinética, vão sofrer alterações no comportamento desse fármaco. Por exemplo, na absorção, podemos observar fármacos que podem interagir na absorção, fazendo com que um fármaco seja menos absorvido do que outro, atuando sobre o pH, atuando sobre também a secreção de ácidos gástricos, tá? Além disso, na distribuição, o principal fator na distribuição é a ligação das proteínas plasmáticas. Nós observamos que fármacos terão maior afinidade à ligação à proteína plasmática do que outros, tá? Conseguindo se ligar e conseguindo se distribuir no organismo. Na terceira, que é a biotransformação, não se esqueçam do exemplo da indução enzimática e da inibição enzimática, ou seja, no aumento ou na diminuição da velocidade de biotransformação do fármaco, tá? Que aqui pode estar o quê? Que aqui pode estar prejudicado. E na excreção, nós podemos observar que os processos de excreção dos fármacos podem estar comprometidos, fazendo com que fármacos mais ácidos ou básicos consigam ser melhor do que excretados dependendo do meio em que eles forem colocados, tá? E fazendo com que a excreção seja facilitada ou não. E, por último, nós temos as interações farmacodinâmicas, aonde nessas interações farmacodinâmicas nós observamos que há uma competição dos fármacos por onde? Pelo sítio de ligação, ou seja, eles competem pelos mesmos receptores, fazendo com que um se ligue mais rapidamente a esses receptores e outros não. E esses fármacos consigam agir, consigam manifestar a sua ação biológica no organismo. Tá bom, pessoal? Então, essas são as respostas para a questão de toxicologia de medicamentos. Pergunta para vocês, tem alguma dúvida? Ficou alguma coisa em claro? Algo que não foi bem respondido a vocês? Que vocês querem que eu volte e responda novamente a vocês? Ou está tudo bem? Hein? Tudo certo, professor. Georgiane, Márcio, Lucas, Pamela, Rafa, Regiane, Shirley, Zenilde, Elma, tá tudo ok aqui para vocês? Tudo bem. Dani, tá tudo ok aí para vocês? Tá Tudo beleza. ok, professor. Tá joia. Então aqui a gente já encerra a revisão
Tal que a gente fez revisão das 3 áreas desde a semana passada. Semana passada nós falamos de ocupacional, hoje falamos de social e medicamentos, tá bom? Só relembrando para vocês que a prova de vocês é no dia 2, às 19 horas, tá ok? Tá? De 19 horas até as 20h40 é a prova de vocês no dia 2 de junho, tá? A prova não está difícil, a prova está dentro do que a gente conversou, do que a gente discutiu dentro das aulas aqui pela plataforma, tá? Com vocês. Os exercícios também, está tudo dentro do que a gente, dos exercícios que foram cobrados para vocês. Não vai ter nenhuma viagem, vai ser mantido o mesmo estilo de prova que eu fiz na primeira verificação com vocês, tá? E, segundo, quem ficar para a segunda chamada, o conteúdo para a prova de segunda chamada é o mesmo da segunda verificação, tá? Já avisando a vocês. E o conteúdo para a verificação final vai ser, anotem aí, por favor, vai ser introdução à toxicologia, avaliação de toxicidade, toxicocinética e toxicologia de medicamentos. Serão esses 4 pontos. Espero que ninguém vá nem para a segunda chamada e nem para a verificação final comigo, tá bom? Ei, professor, você pode mandar os exercícios depois corrigido lá no grupo? Mas eu já tinha enviado, não chegou para você? Já. Eu já enviei. Porque às vezes dá problema na plataforma para baixar. Mas tá, eu vou dar uma olhada. Mas eu mandei pelo Zap, eu mandei no grupo, mas eu mando de novo, não tem problema. Eu mando desse de agora e do exercício anterior de toxicologia ocupacional, eu envio sim para vocês, não há problema algum, envio sim. Não há problema não. O material eu já enviei para vocês, no grupo de vocês. Eu enviei o material de toxicologia ocupacional, de social e de medicamentos, enviei para vocês também já. Tá ok. Tá, beleza? Dê uma olhadinha no grupo, mas eu já enviei. Caso contrário, vocês me avisem, tá? Tá bom. Tá, pessoal? Então é isso que a gente tinha que conversar com vocês no dia de hoje, tá bom? Tenham um bom final. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Zap, tá? Que eu tô aí à disposição, tá? Para responder as perguntas, qualquer dúvida, tá ok? E façam a prova, entendeu? Façam a prova está acessível, não tem nada de dificultoso, tá? A prova, minha prova, tá bom? Tá? Boa noite aí para vocês. Ok, professor, boa noite. Boa noite aí para vocês, bom final de semana e boa prova para vocês, tá? Para a semana que vem. Obrigado, professor, boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Boa obrigado. noite.